E aí outra pergunta que podemos discutir, sempre vemos essa pergunta fluir durante algumas discussões, treinamentos, congressos, o colar cervical é inofensivo. O colar cervical é inofensivo, é barato. Por que a gente tem que ter tanta preocupação com ele? Será que o colar cervical realmente é inofensivo? Vamos lá. Halt, em 2010, junto com outros pesquisadores, fizeram uma pesquisa bem legal, uma análise retrospectiva do Databank de trauma americano, com mais de 45 mil vítimas. E eles analisaram principalmente o número necessário para tratar com imobilização e o número necessário para prejudicar o doente com imobilização. Ou seja, precisou de 1.032 vítimas para uma se beneficiar da imobilização no trauma penetrante. E precisou de 66 vítimas para uma criar um dano, podendo ser até a morte, se prejudicar com a imobilização. A conclusão dos autores foi que a imobilização completa pré-hospitalar em trauma penetrante não é recomendado e é altamente associada à mortalidade quando é trauma penetrante. Esse também é um estudo, um marco muito grande e foi utilizado com os principais protocolos para a tomada de decisão de retirar a imobilização no trauma penetrante isolado. Outro estudo bem legal é esse estudo israelense. Esse estudo mostra o uso de colar cervical em vítimas de explosão em atentado terrorista. Esse estudo foi de 2016 e ele foi um estudo retrospectivo de hospitais israelenses, com mais de 2.000 vítimas por atentado terrorista. Todas elas foi aplicado o colar cervical. E aí nós chegamos a um resultado bem legal. 19 pacientes de mais de 2.267 vítimas, ou seja, 0,83%, menos de 1%, apresentaram fratura da coluna cervical. 9 pacientes, ou seja, 0,088%, bem menor ainda, tiveram lesão estável da coluna. Esse estudo vem nos mostrar como a lesão estável da coluna é uma incidência muito pequena. Todos, exceto um deles, apresentava déficit neurológico irreversível à admissão, ou seja, independente do colar cervical, eles já teriam um déficit neurológico irreversível. E um total de 151 pacientes, ou seja, um número bem expressivo, 6,6%, maior do que os outros, apresentava risco de vida potencialmente invasivo por causa de lesões não esqueléticas, ou seja, esse paciente corria risco de vida por de materiais que estavam sendo introduzidos no seu pescoço, que poderia ser o quê? Poderia ser osso do terrorista, poderia ser pedaço de algum material, e que o colar cervical poderia piorar essa condição de potencialmente risco de vida. Ou seja, a conclusão desses israelenses foi que não recomendam o uso do colar em vítimas de explosão. Outro estudo, existem vários, né, mas esse é bem legal, de 2009, para mostrar que ninguém está discutindo isso agora, né? O resto do mundo já está discutindo há mais de 10 anos. Foi o efeito do colar rígido, colar cervical rígido, na dimensão da veia jugular interna. Nesse estudo, eles avaliaram alguns doentes, algumas pessoas saudáveis, na verdade, e avaliaram a área de transversal da veia jugular, a área transversal da veia jugular interna, se aumentou ou se manteve após o colar cervical. E aí o resultado foi que o percentual médio da área transversal aumentou em 37%, ok? Ou seja, existe um risco para o aumento da pressão intracraniana, que nesse artigo em seguida, de 2019, de junho de 2019, publicado na Neurocritical Care, veio mostrar o impacto do colar cervical no aumento da pressão intracraniana no TCE, uma revisão sistemática e uma meta-análise com um estudo prospectivo, um estudo de um peso bem legal. 5 estudos foram incluídos nessa revisão sistemática. Dentro desses 5 estudos, 86 pacientes foram avaliados. E o aumento da PIC após a aplicação do colar cervical foi estatisticamente significativo. Ele aumentou 4,4 miligramas de mercúrio. Isso é uma estatística significativa, um valor significativo. A diminuição da PIC após a retirada do colar também foi significativo, de 3 miligramas de mercúrio. Então, o que nós precisamos entender é que o colar cervical rígido ou semi-rígido, ele pode fazer um aumento da pressão intracraniana, por dificuldade de retorno venoso, e aí fazendo com que esse paciente com TCE grave piore. É isso que nós não queremos, né? Então, o colar cervical não é tão inofensivo
como nós imaginamos. Esse estudo é um estudo brasileiro do uso rotineiro do colar cervical no politraumatizado, uma revisão crítica do Dr. Daniel Damiani, que é do Albert Einstein, que fez esse estudo em 2017, bem interessante. Ele nos mostra, dentro de várias coisas, por que usamos o colar, qual a real efetividade, a epidemiologia das lesões, que nós já falamos, mas eu quero focar para você aqui que ele discute bem os eventos adversos com o colar cervical. Tanto do aumento da pressão intracraniana, que nós já falamos, o aumento da questão da jugular interna, né? E também a questão de dificuldades respiratórias, aumento de dor ou aparecimento de dor que não estavam naquela vítima, dificuldades de fazer via aérea definitiva, de procedimentos, também outras dificuldades como aumento da possibilidade de lesão por pressão. Então, isso tudo foi discutido nesse estudo e eu acho bem interessante trazermos à tona.